Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e continuando a falar aqui sobre a responsabilidade civil subjetiva. Embora aqui nós estejamos falando de um tema que é comum, tanto a responsabilidade civil subjetiva como a objetiva que nós veremos adiante. E estávamos falando aí na última aula acerca das espécies de dano, né? Falamos então dos requisitos próprios que configuram um dano, vimos que ele é essencial, extremamente necessário para atrair qualquer responsabilidade. Vimos que os requisitos são a violação ao interesse jurídico de alguém, a certeza e a subsistência desse dano. Inclusive, demos um destaque aí à chamada teoria da perda de uma chance. E começamos a falar das espécies propriamente de dano. E, só para lembrarmos aí, nós temos como espécies de dano o patrimonial, moral, estético, existencial, social, o dano moral coletivo, o dano por reflexo ou em ricochete e o dano pelo tempo desperdiçado, que é a tal da teoria do desvio produtivo do consumidor. E nós falamos aí na nossa última aula sobre o chamado dano patrimonial e o dano moral. E verificamos então que o dano patrimonial se assemelha bastante àquelas questões que a gente já tinha visto em Direito Civil 3 acerca dos danos emergentes e lucros cessantes, né? Que é lá do artigo 402, 403 do Código Civil. Que então tudo aquilo que afeta o âmbito patrimonial, né, material daquela pessoa, se configura aí nesse tal de dano patrimonial ou dano aí material. E daí então, todos aqueles danos emergentes e lucros cessantes que de uma forma direta e imediata são aí afetados conforme a questão do nexo de causalidade que também vimos em aulas passadas. E daí depois falei do dano moral, que ele, em linhas gerais, afeta aí, então o psicológico daquela pessoa, que afeta, portanto, a ideia aqui dos direitos da personalidade, uma violação extrapatrimonial. E por ser extrapatrimonial, ela é imensurável, não tem como dizer aí qual que é realmente o valor daquele sofrimento, daquela dor trazida lá pelo ato daquele agente causador do dano moral. E por isso, então, parece equivocado, tecnicamente, falarmos aí de ressarcimento, reparação do dano moral. Parece fazer muito mais sentido falar em compensação do dano moral. Afinal, você está colocando um valor pecuniário, de maneira aí, fazendo um arbitramento desse valor, para que mostre uma compensação pelo sofrimento havido. Mas veja que isso mostra que o dano moral não vai ser aí eliminado. A dor vai persistir, o sofrimento persiste, mas pelo menos você aí receberá alguma quantia compensatória para tentar atenuar esse sofrimento, né? Então essas ideias aí do dano moral e tantas outras que nós trabalhamos na aula passada. E agora eu quero começar a falar com vocês sobre esse chamado dano estético. E veja só, o que é o dano estético? O dano estético, ele se relaciona aqui com a própria imagem da pessoa, né? Então, como ela se constitui, como ela se apresenta para os demais. E veja, tradicionalmente, nós tínhamos essa concepção que o dano só poderia se bifurcar em dano patrimonial e dano moral. Mas, com o avanço da matéria sobre danos, com a complexidade própria das relações sociais, das relações jurídicas, por que não, né? Nós temos aí também o avanço e a ampliação desse rol de possíveis danos que existem aí dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida, possíveis de serem praticados. E o dano estético se encaixa justamente nessa categoria.
então, aquela violação à própria imagem da pessoa, aquela representação que ela tem perante os demais membros da sociedade. E veja, se antes falava somente de dano patrimonial e extrapatrimonial, material ou moral, né? Como que agora podemos avançar e entender que existem essas outras espécies de dano, sobretudo o estético? Veja, não só por esse fundamento social que eu acabei de passar para vocês, como a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 5º, vai trazer aí, parece que justamente a previsão desse dano estético, né? Ou até melhor dizendo, a indenização sobre esse dano estético. Olha aí na sua tela. Então, artigo 5º, inciso 5º, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, por dano moral ou à imagem, né? Então, dano material, moral ou à imagem da pessoa. Então, veja que, ao lado das categorias de dano material e moral, falamos aqui também de um dano à imagem, né? Nesse dispositivo constitucional. O que parece, portanto, que também temos aí uma outra previsão de forma de indenização. Nesse sentido, então, nós temos também o Superior Tribunal de Justiça que reconheceu expressamente a existência do dano estético e que ele constitui também uma categoria ao lado do dano moral e do dano material, ou seja, não está inserido dentro do dano moral, mas é, então, uma outra modalidade de dano que pode ser indenizada. Veja que isso está previsto, então, na súmula 387 do STJ. Olha aí na sua tela. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Legal. Então esses aí são os termos, aí, as questões que nós temos especificamente sobre o dano estético. Então vamos pensar aqui, por exemplo, num acidente de trânsito em que, em razão das lesões causadas nesse acidente, acaba tendo aí a pessoa ficando desfigurada, né? Tendo aí então uma lesão na sua imagem que torna aí, vamos dizer assim, afeta aquela própria constituição biológica que ela tinha anteriormente. Veja, numa situação dessas, portanto, a pessoa pode pedir indenização por danos materiais, por exemplo, o que gastou aí para a cirurgia, né, o que gastou aí para o tratamento médico, para também ressarcir do valor do veículo, por exemplo, abalroado. Pode pedir dano moral em razão aí, por exemplo, do abalo psicológico causado pelo acidente, ou então, até mesmo, vamos ampliar o exemplo, talvez algum conhecido, um familiar faleceu diante desse acidente, então você pode pedir aí talvez um dano moral em razão disso. E nós vamos até ver uma situação específica em breve que envolve essa questão do falecimento de familiares e tudo mais. E pedir o dano estético, também pelo o sacrifício que foi realizado à imagem dessa pessoa, né? O prejuízo causado à imagem dessa pessoa. Então veja, 3 frentes diferentes de indenização, cada uma com um fato gerador próprio, o que mostra que não é bis in idem, que não estamos falando aqui de indenizar várias vezes sobre o mesmo evento, mas é um evento que é fato gerador de diversas lesões possíveis à esfera jurídica daquela pessoa, material, moral e estético, tá bom? Muito bem. Diante disso, podemos partir aqui para o próximo
para a próxima espécie de dano. E essa aqui é muito interessante e muito importante, sobretudo na sua construção histórica, como que foi feita, que é o chamado dano existencial, tá? Dano existencial talvez aí não seja tão novo, mas no Brasil o seu conhecimento e a sua aplicação ele é relativamente recente, tá? Qual que é a origem dessa ideia de dano existencial? Nós temos aí dois grandes marcos históricos que fizeram a grande construção dessa ideia de dano existencial. Nós temos o direito italiano e nós temos um autor peruano que deu uma contribuição tamanha para aí a construção dessa ideia de dano existencial. Vamos primeiro falar da contribuição do direito italiano para depois falar dessa ideia desse jurista peruano. Olha só, o direito italiano ele tem uma peculiaridade tanto quanto interessante, mas ao mesmo tempo problemática, que é o seguinte: o Código Civil italiano tem a previsão de ter aí indenização para os danos materiais, patrimoniais, né, chamado aí patrimoniais, e os danos extrapatrimoniais ou não patrimoniais. Os danos patrimoniais, de maneira geral, estão previstos lá numa regra geral do artigo 2043 do Código Civil italiano, que vai dizer assim: ressarcimento por ato ilícito. Qualquer ato doloso ou culposo que causa a outros um dano injusto obriga quem o cometeu a ressarcir o dano. E o artigo 2059 fala dos danos não patrimoniais, dizendo que o dano não patrimonial deve ser ressarcido apenas nos casos determinados pela lei. Veja como a previsão italiana é diferente da previsão brasileira. Por quê? Se no Brasil dano moral não tem aí um rol taxativo de casos e que deve se averiguar no caso concreto quando há uma lesão a um direito extrapatrimonial, na Itália nós tínhamos que somente poderia haver indenização por dano moral nos casos que a lei expressamente dispunha. Então, para dar um exemplo de quando tinha previsão legal, quando havia aí, por exemplo, um crime. Num caso de um crime, poderia ter aí uma indenização moral complementar além da punição criminal, tá? O direito italiano sofreu um bom tempo com esse problema de se verificar aí esse rol taxativo, até porque o legislador propriamente não desenvolvia com grande intensidade esse rol. E muitas vezes o dano moral era evidente na prática, nos fatos, mas na teoria, né, na aplicação de fato, na teoria lá, de hipóteses previstas no ordenamento, não havia encaixe. Então havia aquela sensação de que não havia a reparação integral do dano. Até que chegou aí na década de 60, mais ou menos, e chegando até aí em 1986, que teve uma decisão específica, tá? Que começaram a se ponderar que, na verdade, né, começa esse pensamento nos anos 60 e daí vai ter o seu grande ápice lá em 1986, começa a ponderar o seguinte: que existem danos que não são patrimoniais, mas afetam a própria vida da pessoa. E que se afetam a própria vida da pessoa, e o ser humano, sendo um ser social que precisa se relacionar com os demais e realizar as suas atividades cotidianas plenamente, esse dano precisaria ser aí indenizado. Então, teríamos aí, na verdade, uma ideia de um dano que se torna aí um dano à vida em si. E que, de certa maneira, ele é não patrimonial. Então começam-se a pensar nessas ideias, sobretudo, por exemplo, quando há em determinada atividade uma diminuição na capacidade laborativa
da vítima, e daí então vamos pensar de um jeito então de indenizar essa pessoa. Até que em 1986 chega um caso na Suprema Corte italiana, né, a Corte Constitucional italiana, em que se discute a aplicação aí do direito à saúde e uma indenização extrapatrimonial em razão da diminuição da saúde dessa pessoa. E essa Suprema Corte italiana, fazendo uma leitura da Constituição italiana aí, que prevê o direito à saúde, vai dizer que, combinado com a leitura do 2043 do Código Civil italiano, você tem, então, 3 espécies de dano. Você tem os danos patrimoniais, os danos morais e os danos biológicos. Então, veja, o dano patrimonial, aquele de sempre previsto no 2043, o dano moral não patrimonial do 2059, rol taxativo, e o dano biológico ou dano à saúde, que é uma leitura conjugada do 2043, que agora se ampliou a ideia para não só dano patrimonial, lido em conjunto, então, com a Constituição italiana, né? Então, verificando aqui, junto com o artigo 32 da Constituição italiana, que o direito à saúde sendo um direito fundamental, qualquer violação merece a sua reparação. Portanto, 3 aí espécies, e dentro desse dano biológico, veja, começa-se a pensar num dano biológico não só no físico da pessoa, mas também um dano psicológico. E por isso, então, por vias reversas, digamos que o direito italiano começa a conseguir ampliar aquilo que seria próprio do direito moral, né? A partir daquilo que chama de direito biológico. Não é exatamente um dano patrimonial ou um dano moral, mas é uma forma, talvez, de buscar a reparação integral daquele que sofreu o dano, tá? E aliado a essa ideia, então, nós temos o seguinte. No Peru, um jurista chamado aí Carlos Fernandes Cesarego, ele vai trabalhar no início dos anos 90 aí, a concepção do chamado dano existencial. E como que ele constrói a sua ideia? Ele vai construir a ideia imaginando o seguinte, que o direito, inicialmente, pela sua visão extremamente humanista, né, o ser humano é um ser social. E o direito precisa proteger o ser humano não como um instrumento para se chegar a um determinado objetivo, mas que o ser humano é o começo, meio e fim de todo um raciocínio. Ele é, portanto, aí o objetivo final a ser alcançado, a tutela própria do ser humano. E dentro disso, então, naquilo que nós chamamos de direitos da personalidade, nessa proteção do ser humano na sua totalidade, é que ele desenvolve a ideia do direito, do dano, melhor dizendo, existencial, em que falamos aqui de uma violação, né, a esse ser humano que faz com que involuntariamente o ser humano, aquele indivíduo, renuncie às suas atividades normais, cotidianas. Por quê? Porque ele teve um comprometimento aí por causa do dano sofrido. Então, digamos, ele sofre um dano por um acidente de trabalho e ele agora não pode mais sair de casa para fazer compras no supermercado. Ele não pode mais agora, por exemplo, jogar futebol no fim de semana, que era um hobby que ele mantinha por toda a vida. Ele agora não tem mais como encontrar seus parentes que moram em outro país, porque justamente o acidente o faz com que ele passe muito mal para poder pegar aí um avião. Veja, teve aí um decréscimo na vida dessa pessoa. Ela não tem mais a sua existência, e veja, por isso o nome dano existencial, daquela forma como ela tinha cotidiana. Ela não consegue mais desenvolver essas atividades. E mais,
temos um outro desdobramento que essa pessoa pode ter aí frustrado o plano, o projeto de vida que ela tinha. Então, digamos que ela planejava constituir uma família, ter filhos, e por causa do dano sofrido, ela agora se tornou impotente, impossível aí então de gerar uma prole. Vamos dizer que ela tinha o projeto de ser jogador de futebol, mas em razão do atropelamento, ela teve que amputar ambas as pernas. E agora então não pode mais ser jogador de futebol. Veja, temos aí inúmeras formas de se pensar em danos existenciais. E que então, nessa ideia de Carlos Fernandes Cesarego, nós temos então que esse dano precisa ser indenizado. E essa ideia do dano existencial, veja, já foi incorporado pela nossa doutrina brasileira e aplicado sim pelos tribunais. Veja só, nós temos na doutrina brasileira o trabalho em cima desse dano existencial, mas fazendo então uma subdivisão. O dano existencial sendo um gênero, comportando as espécies de dano ao projeto de vida e o dano à vida de relação, ou dano à vida de relação, né? Dano ao projeto de vida, o plano futuro que essa pessoa tinha, que agora ela foi impedida de concretizar em razão do dano sofrido. E o dano à vida de relação em razão das atividades cotidianas, que foram prejudicadas em razão desse dano sofrido. Então veja que agora o dano existencial, portanto, uma categoria que é admitida pela doutrina e agora também pela jurisprudência, é importantíssimo para essa ideia de reparação integral. Eu posso ter sofrido, veja só, vamos pegar o exemplo do acidente de trânsito, né? Vamos imaginar que a pessoa, então, sofreu um acidente de trânsito em que faleceu um familiar e ela teve que amputar aí os membros, né? Os braços e as pernas. Olha só, e vamos imaginar que essa pessoa pretendia ser um esportista, né? Pretendia aí competir profissionalmente aí em algum esporte qualquer. Olha só a extensão de danos que nós podemos falar. Vamos falar dano patrimonial, tratamento médico, o dano ao veículo sofrido, dano moral, em razão aí do falecimento dos familiares, pelo sofrimento sofrido em razão do acidente. Falamos de dano estético, por causa da apresentação dessa pessoa que agora se modificou a sua imagem e isso traz um abalo a ela também. E falamos de um dano existencial, porque essa pessoa tinha um projeto de vida, de ser aí um esportista profissional. E em razão do acidente, foi frustrada nesse plano. Além de um dano à vida de relação, porque agora ela não consegue mais exercer as suas atividades cotidianas da forma como existia antes. Veja, então, todos os desdobramentos possíveis para a reparação integral desse dano, né? E olha só, veja que, além disso, né, além dessas questões aí, então, nós temos que compreender que a jurisprudência, ela já admite isso. Admite, sobretudo, na seara trabalhista, quando o empregado sofre aí um acidente de trabalho e tem uma incapacidade laboral. Veja, pode ser que o acidente sofrido a causou não só uma impossibilidade de realizar o seu trabalho, como também inviabilizou projetos de vida que essa pessoa tinha, né? Ela se tornando aí, por exemplo, dependente da previdência social, de auxílios, será então considerada incapaz para o trabalho, para o exercício de um trabalho. Veja, tudo isso deve ser indenizado devidamente, sobretudo nesse viés do dano existencial. Então veja que essas contribuições, dessa construção que a gente teve no direito italiano ao longo do tempo, mais as ideias do Carlos Fernandes Cesarego, lá no Peru, acabam por influenciar definitivamente na construção de uma nova categoria de dano. E para ainda ampliar mais
a justificativa da existência desse dano, entendam que a ideia do Carlos Fernandes Cesarego já foi utilizada também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, nós temos aí um Tribunal Internacional de Direitos Humanos que admitiu a existência de dano existencial na forma como foi pensada por esse autor. Então, é muito importante que vocês saibam da sua existência e da sua aplicação. Tá bom? Muito bem. Além desses danos existenciais, estético, moral, patrimonial, qual mais que nós temos? Vamos ver lá na nossa listinha. Nós temos também o chamado dano social. E do que se trata esse dano social? Olha só vocês. A ideia do dano social aqui é uma construção feita pelo professor da USP, tá? Que é o Junqueira de Azevedo. E o que o Junqueira de Azevedo vai defender? Ele vai dizer que existem alguns comportamentos, algumas condutas que vão colocar em risco a própria sociedade, ou então diminuirão a sua qualidade de vida. Como assim? O que a gente pode pensar de exemplo? Vou usar os exemplos que o próprio Junqueira de Azevedo utiliza. Vamos dizer que pedestre joga um papel no chão. Ele joga o papel no chão, só que esse papel entra no bueiro do esgoto e acaba tapando. Quando tapa o bueiro, acaba causando uma enchente na cidade. Ou então, o passageiro, despreocupado com a segurança de todos, atende um celular dentro do avião. Ou até mesmo, exemplo clássico que nós temos, um grupo de pessoas solta um balão na época de festa junina e que causa um incêndio, né? Veja só, são condutas aí que são socialmente reprováveis, mas que, se você olhar de certa maneira elas isoladamente, você não poderia falar de indenização. Mas Junqueira de Azevedo entende que isso causa um déficit na própria coletividade e aí acaba então prejudicando a sociedade como um todo, causando um risco que seria desnecessário, não precisaria todos sofrer esse risco e por isso mesmo merece que essas pessoas paguem aí uma indenização. Uma indenização que deverá ir para um fundo próprio de amparo à sociedade, né? Aquele fundo aí de direitos difusos, coletivos, que serão reaplicados à sociedade. Então veja, causou uma enchente e foi descoberto foi porque uma pessoa jogou o papel, essa pessoa então deverá responder por esse dano social, por essa diminuição na qualidade de vida das demais pessoas, para que ela também tenha um aspecto aí preventivo, né, e pedagógico, para que essa pessoa então aprenda a nunca mais cometer esse mesmo ato. E essa ideia do Junqueira de dano social, ela deriva justamente daquela proibição do nosso atual artigo 944 de que a indenização se mede pela extensão do dano tão somente. Porque, veja, aqui era uma ideia que o Junqueira tentava aí transportar de os danos morais, aí, os danos a serem pagos pelo infrator, que fosse um dano punitivo. Mas como eu falei para vocês, não existe no nosso direito os danos punitivos. Pelo menos, a maioria da doutrina assim entende em razão dessa vedação do artigo 944. Por isso, então, ele viu essa alternativa, criar uma nova categoria de dano ao lado das demais, originalmente, na concepção dele, ao lado do dano material e moral, para que o dano social, então, acaba tendo por uma via diversa essa ideia de punição àquele que causou um dano a toda a sociedade. Então acaba sendo, de certa maneira, um dano moral, mas que é um dano moral voltado à sociedade em si, tá bom? Então essa é a ideia do dano social, ok?
Muito bem, gente. Então, diante disso, vamos para a nossa próxima categoria aqui de dano que nós temos, que é o chamado dano moral coletivo. Olha aí na nossa listinha, dano moral coletivo. E do que se trata esse dano moral coletivo? Dano moral coletivo foi inclusive aí objeto do meu TCC na graduação, né? Então foi um dos temas que eu gostei aí de estudar na minha época de graduação, no meu trabalho final, e ele vai tratar aqui justamente de uma compensação aí para um grupo, uma coletividade, um grupo de pessoas, determinado ou indeterminado, que sofreu um abalo em seus direitos da personalidade, entendido de maneira coletiva. Então, com a conduta de um determinado infrator, com a conduta de alguém perante essa comunidade, perante esse grupo de pessoas, essa conduta será ofensiva ao aspecto extrapatrimonial desse grupo, dessa coletividade, e por isso, então, ele deverá indenizar por dano moral coletivo. Tá? Aonde nós temos essa previsão? Essa previsão do dano moral coletivo, nós temos aí no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só o que fala esse dispositivo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. São direitos básicos do consumidor. Inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação de danos morais, individuais, coletivos e difusos. E aqui, então, a doutrina entende que existe a combinação de dano moral coletivo, dano moral difuso, dano moral individual, dano moral coletivo e difuso, que daí a gente resume como dano moral coletivo, e danos patrimoniais individuais e danos patrimoniais coletivos, tá bom? Temos aí as duas combinações. E como que então vai funcionar essa ideia do dano moral coletivo? E em que caso se aplica aí o dano moral coletivo? Veja, então, vamos pensar aqui em uma instituição bancária que desrespeita aí reiteradamente o período de espera para atendimento dos seus clientes. Vamos imaginar aqui uma determinada empresa, né, um determinado fornecedor que desrespeita os idosos, que então faz com que eles aí tratem eles de uma forma discriminatória. Um determinado local que não está adequado ao atendimento das pessoas com deficiência, né, e que trazem um sofrimento a elas a mais, até mesmo pela razão discriminatória da falta de medidas de proteção, ou nem mesmo proteção, mas de adequação dessas pessoas, para que essas pessoas com deficiência consigam aí realizar suas atividades nesse determinado local. Ou até mesmo uma empresa de telefonia que insiste em derrubar a ligação dos seus clientes, para que eles façam uma segunda ligação e cobre em dobro. Veja, temos aí inúmeras situações. Podemos pensar numa diminuição, num dano ambiental. Podemos pensar então na poluição de um rio que vai então aí prejudicar as atividades, vai prejudicar a própria imagem da cidade, né? Vai deixar ela mais feia, aquele rio poluído não vai poder mais se utilizar para outros fins. Tudo isso configura também um dano moral coletivo. E como que se faz a defesa e a proteção aí, né, ou melhor dizendo, a compensação desse dano moral coletivo sofrido? Isso se faz por meio das ações coletivas, previstas lá na Lei 7.347 e no próprio Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 81, tá? Que aí vai formar aquilo que a doutrina costuma chamar do microsistema de tutela coletiva, em que vai, então, tratar dos chamados interesses difusos,
interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. O que são esses interesses aí? Olha só na sua tela, artigo 81. Interesse difuso ou coletivo. Assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Exemplo, quem está numa situação dessa? Quando você sofre aí, você tem um dano propriamente ambiental. Veja a poluição do rio. Atinge pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Qual fato? De elas aí terem alguma atividade, alguma exploração do rio, de se utilizarem do rio, ainda que seja para embelezamento da cidade. Então, uma circunstância de fato de existência desse rio e ele estar sendo poluído, e pessoas titulares de direitos aí indeterminadas, elas então têm um direito difuso seu violado, tá bom? Direito coletivo. Assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Exemplo mais claro disso que nós temos é um grupo de empregados de uma determinada empresa que estão sofrendo um dano moral coletivo, como, por exemplo, estão sendo obrigados a trabalhar sem os equipamentos de proteção individual. Logo, isso configura um dano moral coletivo, um dano, então, indenizável, tá bom? E por quê? Eles são um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas que está ligada por uma relação jurídica base, empregado e empregador. Então, é um exemplo de interesse coletivo. E interesse ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos decorrentes de origem comum, que são aqui direitos que são individuais, mas em razão da pluralidade de pessoas que sofrem o mesmo dano, a lei permite que eles sejam tratados coletivamente. Exemplo, aquele caso que eu falei da empresa de telefonia que derruba a ligação de vários dos seus consumidores. Eles, individualmente, poderiam pedir a indenização por essa conduta. Mas como ela se repete para diversos consumidores, então é possível o seu tratamento coletivo como interesse individual homogêneo, porque todos têm uma origem comum. E aí, gente, vocês vão estudar mais para frente os detalhes, né, no 5º ano, aí, sobre os detalhes de como que faz a proteção dos interesses transindividuais, mas saibam que, então, a ação coletiva e a ação civil pública, elas devem ser aí propostas, tá, por entidades específicas, como, por exemplo, Ministério Público, propondo ação civil pública, União, Estado, Município, Distrito Federal, também propondo ação civil pública, ação coletiva, entidades e órgãos da administração pública, algumas associações, cumpridos aí alguns requisitos, tá? Então, veja só existe uma distinção aí doutrinária conhecida que diz, por vezes, que ação coletiva é própria aí das associações, tá? E a ação civil pública seria aí do Ministério Público e tudo mais. Mas aí, no fim, o funcionamento, ação coletiva, ação civil pública é basicamente o mesmo, tá? Então, não precisamos se preocupar tanto com essas questões aí, que são puramente técnicas, tá bom? Então, veja só aí que nós vimos, então, outra aí espécie de dano possível aí, então, de se falar de pedir uma indenização. Vamos juntar várias espécies aí, então, de dano em um exemplo só? Vamos pegar o exemplo de novo lá do acidente de veículo, que a pessoa teve que ser amputada, que a pessoa aí, então, teve um projeto de vida destruído e tudo mais. Dano patrimonial, como eu falei, dano moral, estético, existencial, e vamos dizer o seguinte, que esse dano foi ocasionado justamente porque o fabricante cometeu um erro no projeto do veículo. E por isso, então, submeteu os consumidores
em larga escala a esse risco de sofrer um acidente fatal, que de fato aconteceu no nosso exemplo. Então daí veja, Ministério Público, por exemplo, pode propor uma ação civil pública pedindo condenação em dano moral coletivo, em razão desse rebaixamento moral que teve a coletividade daquelas pessoas que acabaram se utilizando desse veículo com esse erro de design grotesco, grosseiro, que leva aí a acidentes fatais. Então, olha só, poderia ter aí individualmente uma ação cobrando direitos patrimoniais, morais, estéticos, existenciais, e ter uma ação coletiva também em paralelo, cobrando danos morais coletivos. Veja, portanto, que a quantidade de possibilidades que nós temos dentro do nosso ordenamento para aí reparar o dano, tá bom? Pessoal, as duas outras espécies de dano, então, reflexo em ricochete e pelo tempo desperdiçado, tratamos então na nossa próxima aula, além de alguns outros temas aí interessantes, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.